Então, o software é da empresa Medel. A Medel é uma empresa de implante auditivo de origem austríaca, que é conhecida por ter o maior portfólio de produtos e eletrodos do mercado, né? Um serviço técnico de excelência e diferenciado, porque é o único serviço que tem assistência técnica no Brasil, o reparo do processador no Brasil. É uma empresa que oferece treinamentos, capacitação e evento aos profissionais parceiros. E a gente conta com representações ao longo do Brasil inteiro, né, para estar mais próximos dos parceiros, dos pacientes e poder prestar todo o suporte necessário, tá? Rapidamente, só falando aqui da missão da Medel, que além de investir na maior parte do seu lucro em pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, tem como concepção e filosofia superar a perda de audição, né, como uma barreira à comunicação e à qualidade de vida do paciente, trazendo aí o benefício de restaurar uma função tão essencial do nosso corpo, através de dispositivos bem conceituados, dispositivos confiáveis e dispositivos altamente tecnológicos, tá? Então, aqui é o casal donos da Medel, a doutora Ing, ela é CEO e engenheira-chefe da empresa, e é através da filosofia e missão de vida deles que a gente oferece aí esses produtos inovadores para os pacientes e para as equipes que trabalham com os nossos implantes, tá? Então, né, levando em consideração toda essa concepção e filosofia de oferecer sempre uma melhor solução auditiva para o paciente, a gente parte do princípio, do pressuposto de que não há cócleas iguais. Por mais que a gente tenha aí uma média de tamanhos cocleares para os homens e para as mulheres, a gente sabe que, dependendo da anatomia do paciente, dependendo aí do gênero, a gente vai ter especificações, a gente vai ter alterações de uma cóclea para outra. Então, mediante isso, um feixe de eletrodo ele não seria cabível para todas as cócleas existentes. E é por isso que a Medel investiu em diversos tipos e modelos de feixe de eletrodos. O que isso quer dizer? Que a Medel tem um portfólio vasto de feixe de eletrodos com categorias diferentes. A categoria com a qual a Medel mais trabalha é a linha Flex de eletrodos. Então, o que essa linha Flex tem de diferencial? É uma linha mais flexível, que permite uma inserção do eletrodo no meio coclear de maneira menos traumática. Então, a ponta do eletrodo, aqui como vocês podem perceber do lado esquerdo, ela é mais delgada, ela é um pouco mais fina, são eletrodos de meia banda. Isso permite que, ao ser inserido o eletrodo na cóclea, você tenha menos danos ao meio intracoclear, certo? Uma outra linha de eletrodos da Medel é a linha Forme, que é uma linha para malformação, então para aquelas cócleas malformadas, para casos mais difíceis, onde os médicos já preveem, né, um efeito de extravasamento do líquido intracoclear, a gente tem esse seal, que é um seal para taponamento do efeito Gusher. Então, além de ser um eletrodo mais rígido, de ser um eletrodo menor, a gente tem o seal, que é esse triângulo aqui, na linha form, que eu estou mostrando do lado direito da tela, para evitar esse tipo de complicação intraoperatória, tá? E depois a gente vai ter a linha clássica, né, dos eletrodos standards, médios e comfort, que vão se diferenciar entre tamanhos, mas que promovem aí uma inserção de eletrodos mais segura, é uma linha um pouco mais rígida que os demais também. Então, para cada tipo de cirurgião, para aquele que está começando, para aquele que já opera há muitos anos, para cada tipo de cóclea e do objetivo que o cirurgião quer para uma cirurgia de implante, existe essa possibilidade imensa de escolha de eletrodos. E é por isso que as evidências científicas foi trazendo ao longo do tempo, e aqui eu coloco 2 artigos científicos super recentes, do quão importante é fazer essa análise pré-operatória antes da cirurgia, né? E o que esses estudos eles vêm
nos mostrar que essa análise pré-operatória, ela vai auxiliar principalmente nas complicações. Então, nos casos onde a gente não consegue ter uma inserção completa do eletrodo, por exemplo, porque a gente subestimou, superestimou o tamanho da cóclea, ou às vezes o exame de imagem nos mostrou uma coisa um pouco diferente do que a gente avaliou ao abrir, né, aquele paciente. Então, essa análise, essa projeção 3D vai capacitar a equipe a prevenir complicações na hora do intraoperatório, certo? E essa análise pré-cirúrgica também, ela vai oferecer um atendimento voltado para as necessidades individuais, né, para a individualização de cada paciente, e esse é um ponto forte com o qual a Medel sempre defende, que vai possibilitar a preservação da estrutura intracoclear e vai oferecer soluções mais específicas para aqueles casos mais difíceis e mais desafiadores, tá? Então, o que esse artigo aqui também nos fala e nos mostra através dessa imagem? Que existe, né, ao longo de todo o glande espiral, o meio, a distribuição de células. Então, a gente promover uma cobertura coclear completa, não só no primeiro giro, mas chegando também ao segundo giro e o mais alto possível, né, mais ou menos até 720 graus de inserção, a gente cobre toda o duto coclear do paciente e trabalha com o maior potencial que aquela cóclea vai ter. Então, a gente observou que eletrodos mais longos, eles são indicados para fazer essa inserção mais profunda e para atingir todo o gânglio espiral do paciente, tá? E dentro da própria Medel, a gente vai ter variações de eletrodos, né? Então, a gente tem o Flex 24, que é o mais curtinho, o Flex 28, e esse número vai te mostrar, na verdade, o tamanho em milímetros do eletrodo, o Flex Soft, o Standard, que são aí os maiores eletrodos da Medel. Dentro da própria linha da Medel, a gente fica aí com um leque grande para a escolha de qual solução auditiva vai caber melhor ali para aquele paciente. Então, as inserções mais profundas, elas vão corresponder melhor à tonotopia da cóclea. E esse estudo vem mostrar que quanto mais profunda a inserção e quanto mais compatível ela é com a tonotopia natural, elas vão corresponder melhor à estimulação de frequência daquele paciente. Então, se eu coloco um eletrodo muito curto para uma cóclea grande, como mostra aqui o quadro B, eu não vou atingir a tonotopia natural daquela cóclea. Então, um eletrodo responsável por estimular uma frequência grave, ele vai estar numa região ali, estimulando uma frequência um pouco mais aguda. Quando eu coloco os eletrodos da linha Flex Soft ou Standard, aqui como mostra a linha D, levando em consideração que aquela cóclea comporta isso, a gente tem uma maior compatibilidade entre o eletrodo, que está estimulando uma região, e a tonotopia natural daquela cóclea. Então, esse tipo de análise e de individualização, ela vai trazer benefícios na própria reabilitação do paciente. O que os estudos mostram? Que, por exemplo, ao analisar um paciente com um eletrodo mais curto, né, um eletrodo, por exemplo, o eletrodo médium da cóclea, e comparar os pacientes que usavam um eletrodo standard, que é um eletrodo um pouco mais longo, a reabilitação dele ao longo dos meses, para aqueles pacientes que utilizam os eletrodos mais longos e que têm essa correspondência de tonotopia coclear, demonstram resultados mais satisfatórios e mais rápidos ao longo do tempo no que se refere às habilidades de teste de percepção de fala. Então, todo esse cuidado pré-cirúrgico para a escolha de um eletrodo e para a individualização, na verdade, ele vai proporcionar, né, a longo prazo,
um benefício e retorno para o paciente, para aquela equipe que está reabilitando e para os resultados audiológicos serem alcançados com maior eficácia e rapidez, tá? Então, o desempenho do paciente, ele vai requerer essa estimulação apical, né, essa correspondência entre o eletrodo e a região que ele está estimulando, tá? Então, para que seja feita toda essa análise, a Medel, mais uma vez, inovando, né, e sendo pioneira no fornecimento de produtos, desenvolveu o Otoplan, que é esse software de planejamento que vai auxiliar as equipes a fazer toda essa análise pré-operatória, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Otoplan para vocês. O Otoplan ele foi liberado em agosto de 2021. Ele vai utilizar, né, os exames de imagem e as informações anatômicas desses exames para visualizar a profundidade de inserção, né, o tamanho do ducto coclear e do ângulo de inserção, nos casos dos pacientes para implante coclear, e nos casos dos pacientes que vão usar bone bridge, também é possível fazer uma análise do osso temporal para avaliar a espessura óssea e avaliar se é possível você colocar o dispositivo de condução óssea da Medel, que no caso é o Bone Bridge 602. Então, a gente tem a possibilidade de fazer as duas análises, tanto para os pacientes de implante coclear ou para os pacientes de prótese óssea ancorada, o Bone Bridge 602 da Medel, tá? Que também é importante fazer essa análise pré-operatória, principalmente nos casos mais difíceis, de malformação, onde você tem uma mastoide muito pequena, a fim de evitar complicações cirúrgicas, né? Compressão da dura mater, enfim. É importante fazer essa análise, tá? E a partir dessas análises que a gente faz, é possível exportar relatórios dos pacientes para as equipes em arquivos de PDF ou PowerPoint. Então, por mais que vocês enviem para a Medel esse exame de imagem e que passe por nós internamente para fazer toda essa análise, depois vocês podem validá-la, analisá-la também, verificar se vocês concordam ou não com as marcações, para que vocês consigam definir aí a melhor conduta para o paciente de vocês, tá? Então, o Otoplan ele vai usar quais exames? Ele vai usar a ressonância magnética, a tomografia computadorizada e a tomografia computadorizada de feixe cônico, tá? São esses 3 exames que a gente consegue utilizar para fazer todas essas análises, e são exames que estão na rotina, né, de solicitação do implante coclear. Então, a maior parte dos pacientes que vão fazer o implante coclear, eles já passam por uma bateria de teste que exigem os exames de imagem, então, por isso, fica muito fácil de vocês, assim que tiverem o exame, conseguir mandar para a equipe, para que a gente auxilie vocês a fazer toda essa análise, tá? A única especificação importante é que é necessário enviar para a gente no formato DICOM, tá? Pode ser através de... Me perdoa te interromper, eu fiquei tão feliz, então quer dizer que nossa tomografia do Instituto vai funcionar, porque Sim, ele é de cone beam. perfeito. E a Então, gente salva em DICOM e isso, envia para vocês. tá Só que ótimo. a pergunta é, você de qualquer forma precisa da ressonância e de uma das tomografias? Preciso. Ou basta uma tomografia? Um exame ou outro, não preciso dos dois, não, tá? Você me mandando a tomografia ou a ressonância, eu consigo com qualquer um dos dois, não precisa ser os dois, Ah, tá. Então você não tá? precisa da ressonância e tomografia Não, para fazer essa reconstrução. não. Só um Basta a dos tomografia, exames. basta essa tomografia de cone beam, que é a nossa, de feixe Isso. cone. Precisa ser só nesse formato em específico, tá? Para que a gente consiga abrir no software. Excelente. Nossa, que Aí excelente notícia. vai ficar mais fácil a logística, né? Então, vocês conseguem mandar quando é uma equipe mais perto por o próprio CD ou por um pendrive, né? Quando são equipes mais longes, mais distantes, igual de Brasília, vocês conseguem mandar para a gente pelo WeTransfer, ou não sei como funcionam os sistemas de ressonância de vocês, pode mandar um link para acesso, para que a gente baixe, ou algum e-mail, algum driver, para que a gente consiga ter acesso a esse exame de imagem, tá? Então, nos enviando
a gente consegue fazer essa análise de maneira facilitada. E além, né, das estruturas cocleares, o cirurgião também, por esse software, ele consegue avaliar o seio sigmoide do paciente, a membrana da janela redonda e saliências ósseas, o próprio nervo facial, nervo corda do tímpano, ele faz uma reconstrução do osso temporal, reconstrução do canal aditivo. Então, vocês têm acesso a todas essas estruturas em modelagem 3D, para que consigam fazer essa análise, verifiquem diferentes possibilidades para uma cirurgia. Então, além da cóclea, além do osso temporal, vocês conseguem ver diferentes estruturas também, que são importantes aí para a cirurgia, tá? E, se necessário, se vocês julgarem que são casos que vocês precisam e que vai ajudar a cóclea em reconstrução 3D, também é possível a Medel fornecer uma reconstrução em 3D da própria cóclea ou do osso temporal nos casos de pacientes para bone bridge, tá? Então, após fazer também todas essas imagens, a gente consegue salvar toda a análise em formato STL e a gente manda para um parceiro nosso imprimir em formato 3D e consegue fornecer para as equipes, tanto a cóclea quanto o osso temporal em 3D, tá? Eles são impressos em 3D. Então, é uma vantagem aí, é uma coisa nova e que alguns médicos têm gostado de visualizar, principalmente nos casos do bone bridge, o osso temporal em 3D. Então, falando aqui primeiramente da análise do osso temporal, o que o software faz? Ele vai fazer um mapa térmico do osso para ver aí a distância das células ciliadas, a distância das células de ar ou da dura mater, tá? E encontrar um posicionamento ideal para que você consiga brocar o buraco do implante e a profundidade de parafusamento dos parafusos. Então, depois que a gente importa o exame de imagem para os casos de bone bridge, vocês vão visualizar dessa forma, dentro do software, o exame do paciente. Então, o próprio software, ele vai te possibilitar a visão axial, coronal e sagital do osso temporal. A única coisa que a gente vai precisar fazer, com auxílios aqui das ferramentas, como a gente pode ver, tem a ferramenta de zoom, tem a ferramenta de distanciamento, a gente pega a reguinha, consegue cortar, assim como a gente faz no PowerPoint, a região do osso temporal que você quer que o software analise, tá? E clicando em opções básicas, o software vai fazer uma análise daquilo que você selecionou e construir aqui na última janela, como vocês podem ver abaixo, uma projeção daquele osso temporal. Então, o osso temporal desse paciente, por exemplo, quando a gente clica no mapa térmico, ele vai te mostrar aqui dessa forma colorida, em vermelho ou em verde, as regiões de acesso e de visualização que o médico cirurgião tem. Então, tudo que está em verde, como mostra essa escala, são regiões ósseas que não estão próximas da dura mater. Então, são regiões até aqui 4,7 milímetros que você tem todo esse espaço para brocar e para acoplar o dispositivo sem se aproximar da dura mater, né? Tudo que está em vermelho, ou que começa a ficar em vermelho, são regiões que vão se aproximando da dura mater. Então, por meio desse mapa térmico, a gente consegue analisar as regiões ósseas que estão mais distantes ou mais próximas da dura mater, a fim de posicionar ali o dispositivo, tá? Então, a gente consegue regular aí a partir do tamanho do bone bridge, que é 4,5 milímetros, e estabelecer que o próprio software te mostre as regiões possíveis para você colocar o dispositivo sem correr risco de complicações cirúrgicas.
Então, é essa análise que o software faz pro Bone Bridge, e que, se o médico preferir, a gente consegue imprimir em 3D para que ele consiga visualizar melhor também fisicamente. Em relação ao Bone Bridge, é isso, é uma análise super rápida e simples de ser feita. Agora eu vou falar um pouquinho da análise para implante coclear pré-operatório. Então, a partir do momento que a gente tem os exames de imagem também, essa tela que a gente visualiza no software, também visões axiais, coronais e sagitais, tá? Para que a gente consiga identificar a cóclea, definir aí o lado que a gente vai utilizar, se é o direito ou se é o esquerdo, e por meio dos cursores, que são essas linhas verde, vermelha e azul, que mostra aqui no print, a gente vai estabelecendo marcações que o próprio software vai sugerir para que ele consiga fazer toda a análise de diâmetro da cóclea, largura da cóclea e que nos forneça aí o tamanho do ducto coclear do paciente, tá? Então, o que seria o comprimento do ducto coclear? Ele basicamente é o ponto a partir da janela redonda até o helicotrema. Então, é a marcação que a gente faz na janela redonda da cóclea, passando até a outra parede no ponto mais distal, tá? Então, é toda uma medida feita em milímetros para que a gente consiga inserir esses pontos anatômicos e o próprio software fazer a análise do tamanho desse ducto coclear. Além disso, outra análise que o software faz é a profundidade de inserção angular. Então, ela vai levar em consideração a localização de dentro da cóclea, onde se encontra o eixo apical, que são marcações que a gente faz também do ponto mais apical da cóclea, do ponto mais basal, para fazer uma projeção do ângulo de inserção que a gente tem ali, tá? Então, ela vai permitir a comparação, né, de uma cobertura coclear entre os usuários, porque a gente sabe que o ângulo de inserção possível para um paciente não é o mesmo que para outro, devido às cócleas serem diferentes também, tá? Então, só para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que essas duas medidas vão permitir essa individualização que a gente tanto almeja aí com o Otoplan, tá? A primeira etapa, então, dessa análise coclear seria localizar a cóclea dentro desse exame de imagem e estabelecer esses pontos anatômicos, né? Então, por meio do zoom ou do distanciamento, a gente consegue ver o desenho da cóclea. Mas daí, quais pontos a gente vai marcar? O próprio software, ele nos abre uma tela, né? Dando aí as especificações dos pontos anatômicos. Então, janela redonda, depois o ponto mais distal da janela redonda, o ponto apical da cóclea, a linha basal da cóclea e as paredes da cóclea a gente vai sempre delimitar. Então, sempre que tiver dúvida, a gente consegue entrar nesse modelinho aqui, que o próprio software nos dá essa cola, e a gente vai marcando conforme o exame de imagem aqui que a gente foi determinando, tá? Ponto apical, ponto basal, janela redonda, o outro ponto mais distal e as paredes laterais da cóclea, tá? Então, a partir dessas marcações, o software ele vai projetar aí um tamanho de duto coclear, vai projetar o ângulo de inserção, né? Não apenas no primeiro giro, mas chegando aí no segundo giro também. E uma tela, então, vai nos fornecer as informações dos eletrodos que mais cumprem aí o pré-requisito de cobertura coclear completa. Então, nesse caso, por exemplo, ao analisar aqueles pontos anatômicos, o software fala que se a gente usar um Flex 24, a gente vai ter uma cobertura de 411 graus.
Se a gente usar o Flex 28, vai ter uma cobertura coclear de 521 graus. E se for o Flex Soft, a gente tem uma cobertura de 622 graus, que seria, nesse caso, a cobertura coclear o mais próximo do ideal para o paciente, tá? O porquê que a gente faz essa análise? Para que o paciente tenha essa individualização e que a gente consiga fornecer para ele uma cobertura coclear completa, tá? Depois de fazer todos esses estudos, então, a gente faz um report que o próprio software fornece por meio de PDFs, de PowerPoints. Então, ele te dá todas as especificações da cóclea, o volume da cóclea, as posições de giros, o tamanho do ducto coclear e os eletrodos que vão te fornecer essa cobertura coclear completa, tá? Essas informações, elas vão ser importantes para o pré-operatório e, como eu falei anteriormente, tudo isso vai trazer o melhor benefício para o paciente, que é uma melhor reabilitação e desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem dele. Acho que alguém abriu o microfone. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, vou continuar. A partir disso, então, a partir do momento que o software estabelece um modelo, o cirurgião vai fazer, enfim, todo o procedimento. E no pós-cirúrgico, a fonoaudióloga, né, a equipe tem uma atuação super importante também. A gente consegue fazer uma programação do implante coclear baseada nos dados de cobertura coclear completa do paciente. Então, após a cirurgia, se o paciente faz novamente um exame de imagem, o software Ultraplan, ele consegue nos fornecer o grau de inserção e o número de pontos de contato e a sua perfeita localização dentro da cóclea, tá? Então, esses dados pós-cirúrgicos, eles são extremamente importantes para uso clínico da fonoaudióloga que vai programar esse implante coclear, tá? O software, ele faz a detecção automática, então ele consegue identificar onde cada eletrodo está, em qual giro, em qual região tonotópica e anatômica aquele eletrodo se encontra, tá? Então, por isso, a gente vai conseguir, além de fazer uma individualização na escolha do eletrodo, fazer a individualização na programação do paciente, porque a gente vai conseguir programar mais especificamente todas as regiões de frequências de acordo com aquilo que está anatomicamente, né, inserido, certo? Então, o paciente aqui, só para vocês verem a tela, você tem um projeto aqui de feixe de eletrodo, e a gente consegue ver onde está o eletrodo 1, o eletrodo 2, o eletrodo 3, e se o eletrodo 12, por exemplo, se ele entrou totalmente na cóclea, tá? Então, às vezes, quando o exame de imagem ele é um pouco mais complicado da gente visualizar, o raio-x, né, pós-operatório, a gente acaba utilizando também os exames no Autoplan para fazer essa análise de inserção completa dos eletrodos, tá? E essa programação baseada na anatomia, ela vai levar em consideração esses termos do que é correspondente e do que é não correspondente, né? Do match e mismatch. Então, o que a Medel quer fornecer e possibilitar para os pacientes é uma correspondência entre a inserção dos eletrodos e a tonotopia coclear. E a gente sabe que essa correspondência ela não é possível, principalmente quando a gente tem eletrodos curtos e quando não há uma inserção completa ou quando a gente não atinge o segundo giro basal, tá? Então, essa programação baseada na anatomia, ela é possível e ela vai ser super eficaz quando a gente possui a correspondência e um ângulo de inserção profundo, certo? Então, a programação baseada na anatomia, como vocês podem perceber nesse gráfico aqui, em verde,
são os pontos de eletrodos dentro da cóclea, o ponto físico, né? Aquilo que o software analisou, tá? Os pontos em cinza era aquilo que o software de programação achava onde o eletrodo estava e onde ele estava estimulando alguma região de frequência. Com a programação baseada na anatomia, a gente consegue ajustar para que cada eletrodo fique realmente na sua região correspondente de contato físico, certo? Então, o que era em cinza, a gente correspondeu para ele ficar colorido e muito mais próximo da sua região tonotópica, né? Então, a gente vai conseguir fazer esses alinhamentos, a gente vai conseguir manter as faixas de frequência, vai conseguir manter todos os eletrodos ligados, e por isso a resolução do paciente, esse aprimoramento de ajuste fino e resolução espectral, ele vai ficar muito melhor, e além de ser melhor, ele vai ser muito mais rápido, porque uma vez que uma região anatômica já é responsável por transduzir, por captar determinada frequência, quando a gente coloca um eletrodo exatamente ali, ele estimula exatamente aquela frequência, você tem essa correspondência que a Medel tanto almeja para os casos dos nossos pacientes, tá? Então, como vocês podem ver também, esse ângulo de inserção é um ângulo de inserção profundo. Ele é um ângulo de inserção de 720 graus. Então, quanto mais profundo, maior essa correspondência que a gente consegue fazer, mas também não é um profundo a ponto da gente lesionar uma cóclea, certo? É por isso que a gente depende do software, e por isso que o software vai nos dizer se um eletrodo mais longo é bom ou não para aquele caso, sempre levando em consideração a cobertura coclear completa, tá? Quando a gente tem inserções com ângulos de inserção menores, a gente ainda consegue fazer uma programação baseada na anatomia, mas como vocês podem perceber, nos ápices, né, nas frequências mais distais, a gente não consegue um alinhamento daquilo que é físico para aquilo que o software está julgando de distribuição de frequência, certo? Então, a gente teve um alinhamento aqui para as frequências mais mediais, mas as frequências mais distais, né, mais centralizadas, elas não tiveram uma correspondência. Por quê? Porque o ângulo de inserção não foi o adequado, não foi não promoveu uma cobertura coclear completa. Então, ali, a região apical do paciente ficou sem um eletrodo responsável para estimular as frequências graves, tá? Levando em consideração também que inserções iguais ou menores que 360 graus, a gente nem consegue fazer um ajuste baseado na anatomia, e como vocês podem ver, tanto os pontos de contato do eletrodo, que é o em verde, e a estimulação das frequências que o software sugere, elas estão totalmente desincronizadas. Então, eu tenho eletrodos só ali nas regiões basais, né, das regiões responsáveis por frequências agudas, e ele vai estar estimulando frequências graves. Então, lá vai haver uma dissincronia entre a região tonotópica e aquilo que o software está estimulando para o paciente. Então, nesses casos de inserções muito curtas e de eletrodos muito curtos, a gente não consegue fazer essa programação baseada na anatomia, tá? E por que tudo isso é importante, né? A gente tem um órgão que é um órgão super inteligente e a gente quer aproveitar o máximo de potencial que aquela estrutura tem. Então, aqui a gente consegue visualizar uma inserção de 450 graus, que provavelmente nem chegou no segundo giro, na região mais apical, e do lado direito, né, com o eletrodo mais longo, com o eletrodo que a empresa da Medel fornece, a gente tem a possibilidade de fazer uma inserção mais profunda, uma inserção que atinge a cobertura coclear completa, tá? E esse modelo de inserção, ele vai corresponder e ter um alinhamento também com toda a estratégia de tecnologia que a Medel fornece na hora da programação, porque as estratégias de codificação de fala que os processadores têm,
eles sempre levam em consideração essa região apical, o trabalho com frequências mais graves, uma estimulação diferenciada nessa região, e que os estudos mostram que esse tipo de inserção e de programação oferecem resultados muito importantes para o paciente, principalmente referente a situações de escutas mais difíceis. Então, em casos onde o paciente tem dificuldade de ouvir música, essa estimulação mais apical, esse eletrodo mais apical, essa cobertura coclear completa, facilita ao longo do tempo a percepção de sons mais difíceis, que é o som da música, o som da fala no ruído, e os estudos têm mostrado também que em casos de SSD, ou seja, da perda unilateral, essa análise pré-operatória com o Otoplan, a programação baseada na anatomia, elas oferecem uma audição muito mais próxima do natural e favorecem o desenvolvimento e a reabilitação dos pacientes com perda unilateral. Então, esses resultados estão sendo tão importantes que a Medel está elaborando um protocolo para SSD que leva em consideração o uso do Otoplan, a programação baseada na anatomia, porque todos esses pontos, né, desde um portfólio grande de eletrodo, desde a cobertura coclear completa e daquilo que a fonoaudióloga faz no software na hora da programação, oferece uma audição mais próxima do natural, que é o objetivo e a missão da empresa, tá? Então, para que deixar, né, um paciente não utilizando aí o seu potencial coclear, sendo que ele pode ouvir com muito mais clareza, ele pode observar, escutar detalhes, né, da audição e ter uma melhoria de qualidade de vida, de qualidade aí da audição dele, certo? Então, são conceitos importantes, são conceitos inovadores, que mesmo há pouco tempo de lançamento no mercado, a gente já vem vendo diversos resultados benéficos, diversas equipes e estudos mostrando a vantagem para os pacientes que utilizam desses métodos de reabilitação, tá? Então, para as equipes que tiverem interesse, é possível enviar ou no meu e-mail pessoal, né, que as equipes têm, ou no e-mail do suporte clínico, ou através do transfer, ou enfim, de qualquer maneira que for mais fácil para o serviço, os exames de tomografia, né, ou de ressonância magnética, para que a gente consiga ajudá-los a fazer essa análise no Otoplan e fornecer para as equipes os dados de escolhas de eletrodo, certo? Sempre levando em consideração também que a empresa ela trabalha com eletrodos titulares e com eletrodos backup, e que toda essa análise do software ela também vai levar isso em consideração. A gente vai conseguir mandar um eletrodo titular, um eletrodo backup, para que no momento da cirurgia também o cirurgião tenha essa capacidade de escolha e conduta com o paciente, tá? Só para finalizar, então, eu gostaria de falar que recentemente a Medel ela lançou um report de confiabilidade, tá, dos seus produtos, e é uma visão 360 graus de tudo que a Medel desenvolveu e tem de resultado ao longo dos últimos anos, certo? Então, em relação à confiabilidade do seu componente interno, em relação à confiabilidade dos seus ímãs para ressonância magnética, confiabilidade dos eletrodos, confiabilidade do processador. Tem uma série de estudos super sérios que vão estar de acordo aí com as normas para o reporting das empresas, que vai te fornecer informações seguras a respeito da confiabilidade dos produtos da Medel ao longo dos anos, certo? Então, os profissionais que tiverem interesse pode escanear com QR Code esse arquivo, é uma visão 360 graus, porque eles traz dados de diferentes parâmetros dentro da empresa, e é importante, né, que as equipes tenham essas informações de maneira transparente, de maneira clara, para que vocês fiquem seguros e confiantes ao trabalhar com os nossos produtos. Tá ótimo? Então, seria basicamente isso. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada.
Foi uma aula introdutória, só para pincelar aí os benefícios da utilização do Autoplan e dos recursos de programação. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Monique, muito obrigada mesmo. Que é Imagina, Tati, fantástico, obrigada né? a Essa vocês. questão de programação, de conseguir individualizar mesmo para cada paciente, eu acho que isso aí é o grande diferencial, sabe? Eu acho que é sensacional a ideia. A gente vai sim entrar em contato, mandar os exames para fazer igual o Dr. Faes falou no início, para que esses pacientes nossos seja feita essa avaliação deles, porque é muito legal a ideia, é inovador mesmo. Aqui a gente tem alguns elogios, a Dani está falando que é perfeito essa ideia, está elogiando. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, pode Eu ligar. quero, Thaís. Pergunta, fiquem à Acabou que eu vontade. consegui assistir a aula toda, e vou te dizer, que aula show, hein? Obrigada, doutor Faes, Que aula imagina, que show. isso. Não, foi maravilhosa a sua aula, viu, Monique? Eu adorei, Obrigada, viu? doutor. Obrigada a vocês. Uma aula muito, muito bacana. Assim, a ideia é muito prática, muito inteligente, vai ajudar muito nosso dia a dia. Eu achei muito legal e eu já quero te deixar o convite para daqui uns 60 dias Ai, meu você Deus. voltar, dar uma nova palestra para a gente e a gente já apresentar, não é, Thaís, Fernando? Já apresentar os nossos casos, né, no Autoplan. Já esses casos que aconteceram nos últimos meses, para a gente poder ir para o avançado. Com certeza. A gente pode Gostei fazer muito. um hands-on do software e ter na prática aí a facilidade do uso do dispositivo. Convite Carol tá aceito, doutor Faes. A Muito Carol tá falando bacana. aqui do paciente que vai ser dia 18. A gente conversou com ela, Carol. A gente vai mandar sim para fazer a avaliação desse eletrodo dele. Isso. Acho que Monique, não pode falar, desculpa. Não, eu ia falar, o Fernando vai mandar, né, o exame de imagem, a gente vai fazer a análise já do paciente no dia 18. Isso. A Monique, Dani, eu te mandei um arquivo aí, é só extrair. Só verifica se está com uma qualidade adequada para vocês, que eu não consegui extrair aqui para o meu computador, tá? Tá, Só extrair, eu já te mandei aí por mensagem. vou dar uma olhada se eu consigo abrir no computador também. Se qualquer coisa eu te aviso. Esse paciente é amigo de infância da Carol que é a nossa fonoaudióloga. Ai, que beleza! Conhecida da Carol. Pode deixar, a gente vai analisar sim. Ele é adulto, né? É adulto. É Adulto. um caso de ototoxicidade, Monique. Então, não é um Ototoxicidade, caso entendi. de malformação, não deve ser um caso muito difícil, tá? Ah, um pouco mais tranquilo, né? Tá ótimo. Fernando, esse é o caso daquele músico. Perfeito, Ele músico. mesmo, do Guilherme, lembra que a gente já discutiu? Tinham liberado um eletrodo que a gente vai buscar preservação auditiva para ele, só que tinham liberado uma outra marca, lembra? Lembro sim. Que bom. Aí Bom que a gente pediu para relatórios, para buscar eletrodos melhor, né? Igual como a Medel oferece um portfólio muito bom aí com o Flex. Então, eu acho que é um eletrodo adequado para o caso dele, para a gente tentar essa preservação. Sim, principalmente para esse caso de pacientes músicos, né? Por conta dessa cobertura coclear, da programação baseada na anatomia, eles têm muito benefício em relação à escuta e percepção de música. Vai ser muito bom para ele. São casos bem legais, assim, da Medel. excelente. Assim, Muito bom. Thaís, tem pergunta no grupo aí. tem uma outra pergunta que é da Dani. Ela está perguntando se esses dados eles são exportados para o software de mapeamento. sim, sim. Tá? Já tem estudos com diferenças de mapeamento e desempenho utilizando essa nova ferramenta. Então, como o software foi lançado em agosto e é uma ferramenta, assim, teoricamente nova, existem muitos estudos sendo feitos com a validação, né, do uso dessa ferramenta
para a programação dos pacientes implantados, tá? A gente consegue extrair as informações do software, do Autoplan, colocar dentro do software de programação e ele leva em consideração toda essa questão da anatomia para fazer uma programação mais correspondente, uma distribuição de frequência mais fidedigna. Ainda não saiu nenhum estudo mostrando de fato os resultados, a gente só verificou, né, o que a gente sabe até então, é que a cobertura coclear completa promove uma reabilitação mais rápida das habilidades auditivas e desempenho de teste de percepção de fala dos pacientes. Mas a programação baseada na anatomia, a gente não tem nenhum estudo oficial ainda mostrando os resultados, porque é uma ferramenta bem nova, né? As cirurgias estão sendo feitas, os dados estão sendo coletados. Acredito que em breve a gente vai ter estudos relacionados a isso. Mas tem bastante pesquisa no Brasil sendo feita já por algumas equipes. Tá ótimo, muito obrigada. O Imagina. restante é elogio, viu, Monique? Da Obrigada. Fernanda, da Dani, da Ingrid, todo mundo dando parabéns, a Natália Karazek, a Carla, falando que a aula foi sensacional e te parabenizando. Fico feliz, gente, que vocês tenham gostado. O Dr. Faye já chamou aí para daqui 60 dias a gente fazer um upgrade de aula. Fiquem à vontade para entrar em contato, para ter acesso a materiais, para tirar dúvidas. Somos uma equipe bem grande de fonoaudiólogas, né, em todo o Brasil, que está disponível aí para dar o suporte para vocês. Muito obrigada, Monique. Obrigada a vocês, tudo de bom. Mais alguma dúvida? Acho que não. Tá ótimo. Queremos aulas de reab também, ó. Vamos conversar com a Tamires, Fer, vamos chamar ela também para fazer parte. Com certeza. A gente pode marcar. Acho que é isso, então. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Boa noite a todos, bom descanso e até quarta-feira que vem. Tudo de bom, Tchau, gente. tchau. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.